Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a hérnia de disco, uma das principais causas de afastamento do trabalho. O nosso convidado da semana é o Dr. Rafael Barreto, ortopedista especialista em coluna. Dr. Rafael, obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no CBN Saúde. Obrigado, Flávio. É um prazer aqui estar novamente. Como podemos caracterizar a hérnia de disco? Bom, Flávio, primeiro entender o que é o disco, né? O disco é uma estrutura que ele tem a capacidade de absorção e de distribuição da carga na coluna. É aquele anelzinho que fica entre os ossos, entre as vértebras. Então ele absorve e distribui aquela carga. Ele é formado por uma parte externa, que é o anel fibroso, que é a parte mais rígida, e pela parte interna, que é o núcleo pulposo, que é a parte mais gelatinosa. Doutor, a hérnia de disco, ela provoca muita dor? E como é essa dor? É uma dor latente, é uma dor constante? Então, a hérnia de disco ela pode provocar muita dor, né? Ela pode provocar dor nas costas, só a lombalgia, ou a dor ciática, que é a dor característica da hérnia de disco, é aquela dor que irradia até ao pé, mas ela depende muito da localização da hérnia, depende muito do tamanho da hérnia e depende principalmente da reação inflamatória que ocorre lá na coluna, que a principal causa da dor é a inflamação. Por isso que 90% a 95% das vezes não se opera a hérnia de disco. A pergunta seria essa, o que causa esse problema, doutor? Que é uma inflamação, né? Sim, a hérnia ela é normalmente decorrente de um processo degenerativo do disco. Então, há uma desidratação discal natural, que inicia a partir dos 15, 16 anos. Tem pessoas que têm uma predisposição genética a ter isso mais precoce e também pelo seu trabalho acaba tendo essa degeneração mais rápida. Essas rachaduras, elas levam ao extravasamento dessa parte gelatinosa do disco, que comprime os nervos e pode gerar dor ciática. Doutor Rafael, além da dor, quais são as outras características da hérnia de disco? A principal característica seria a dor e a incapacidade, né, da pessoa conseguir ficar em pé. Porque na hora que você está em pé, você estira o nervo ciático e leva uma compressão maior junto àquele fragmento herniado do disco. Então, dificuldade de ficar na postura em pé ou ortostática, dificuldade de deambular, de caminhar, dificuldade de ficar sentado por muito tempo. Isso são características das dores da hérnia de disco. Okay. Doutor, a hérnia de disco é um problema hereditário ou é um problema adquirido ao longo da vida? É hereditário. A principal causa é uma predisposição genética onde vai ter essa degeneração do disco e vão se criar fissuras ou rachaduras nesse anel externo do disco por onde migra esse conteúdo gelatinoso. Existem as causas traumáticas também, pós-acidente ou pós algum esforço exagerado, que é uma causa mais aguda de dor. Geralmente o paciente que desenvolve uma hérnia de disco, na maioria das vezes ele já tem um histórico de um desconforto lombar, de uma dor lombar, uma dor mecânica, e aí por algum motivo, algum esforço, ele pode acabar tendo esse rompimento do disco e a dor ciática, que é a principal característica. Bem, doutor Rafael, como é feito o diagnóstico? Aliás, é um diagnóstico complexo? Só pode ser feito por um médico ortopedista? Não. O diagnóstico é simples, é baseado na história clínica, né, e no exame físico, principalmente. A maioria das vezes a gente consegue ter essa impressão diagnóstica já com a avaliação do paciente. Qualquer médico que tenha uma boa anamnese e um bom exame físico pode suspeitar de um caso de hérnia de disco. O diagnóstico de conclusão ele é feito através de exames de imagem e o principal exame é a ressonância magnética. Doutor Rafael, segundo os dados do IBGE, a hérnia de disco é uma das grandes causas de incapacidade e ausência no trabalho da população em geral. Isso significa que ela pode atingir qualquer profissional. Claro, existem algumas profissões que você tem um risco maior de desenvolver a hérnia. Aquelas profissões que você tem atividade com muita vibração, carga excessiva, então trabalhadores braçais, eles acabam tendo uma sobrecarga maior na coluna e se já tem alguma alteração degenerativa, isso pode desencadear uma hérnia de disco. E é uma doença que leva a uma incapacidade muito grande, porque normalmente o período de recuperação, mesmo quando não se há necessidade de cirurgia, que é na grande maioria das vezes, ele pode durar aí de 60 a 90 dias. Diante disso, desse problema, doutor, que medidas devem ser ou já estão sendo adotadas no ambiente corporativo? Normalmente, se há muita precaução em relação a excesso de carga, né? Uso de cintas abdominais que ajudam a estabilizar a coluna lombar, diminui a sobrecarga no disco, então diminui o risco de você ter uma lesão aguda. Evita-se também excesso de tempo numa postura estática, só em pé ou só sentado, então fazer essa alternância de levantar e tomar uma água, tomar um café, levantar e ir na impressora, pegar um papel, isso ajuda a tirar essa sobrecarga da coluna e faz com que esse disco tenha uma movimentação normal, uma hidratação normal. É um problema, doutor, é um problema mais comum entre as mulheres ou entre os homens? Não há correlação, né? É um problema que afeta ambos os sexos. Doutor Rafael, como é feito o tratamento da hérnia de disco?
Flávio, o tratamento ele é feito à base de medicações, né, fisioterapia principalmente. Então a hérnia de disco, o tratamento dela é não cirúrgico, 95% das vezes a gente consegue um bom resultado com o tratamento clínico. A medicação ela ajuda a tirar o paciente daquele quadro de dor agudo, da dor inflamatória. A fisioterapia ela é fundamental nesse trabalho, por quê? Porque junto com a dor ciática vem outras dores. Você tem contraturas musculares, você tem dor espástica, você tem posturas de defesa para aliviar a pressão no disco. Então a fisioterapia com algumas técnicas de osteopatia, de liberação miofascial, de tração, você consegue aliviar essas contraturas musculares e também abrir o espaço ali onde está passando aquela raiz que está tendo um comprometimento. E quando a cirurgia é necessária no caso da hérnia de disco? Quando falha toda essa sequência, né, o tratamento clínico ele é iniciado, falhando o tratamento clínico, não havendo déficits neurológicos, que é uma indicação absoluta para a cirurgia, você pensa na cirurgia. A gente tem alguns procedimentos de dor também que a gente pode fazer antes do procedimento cirúrgico, como bloqueios analgésicos, né, bloqueios terapêuticos que ajudam a desinflamar aquela região. Falhando tudo isso, a cirurgia ela tem a sua imposição. Ok, geralmente, como você citou, 5% dos casos apenas é indicado a cirurgia. E geralmente a gente aguarda entre 40 a 60 dias para indicar o procedimento, quando realmente falha o tratamento. Não havendo déficit neurológico, seria uma fraqueza progressiva. E é uma cirurgia complexa, doutor? Não, é uma cirurgia simples, a cirurgia mais simples da coluna, e é aquela cirurgia que realmente tira a dor com a mão. O paciente chega no centro cirúrgico com uma dor insuportável, incapacitante, e já acorda a anestesia sem a dor. Traz um alívio imediato e uma satisfação muito grande ao cliente. Tá certo, e a recuperação é demorada ou não? Depende da técnica que se utiliza, mas em geral, de 2 a 3 semanas já dá para se retornar a um trabalho de escritório, né? E atividade física, normalmente a gente espera em torno de uns 40 a 60 dias. Doutor Rafael, existem tratamentos alternativos para esse problema? Sim, os tratamentos alternativos são esses tratamentos de dor, né, de analgesia, técnicas de fisioterapia, né, que ajudam no alívio da dor. Então, a tração, as ventosas, algumas técnicas para diminuir a dor secundária, que seriam as contraturas, né? Técnicas de dor, então, os bloqueios terapêuticos, são essas técnicas alternativas. Então, a fisioterapia é uma grande aliada, né? Sem dúvida. Sem a fisioterapia, não há sucesso no tratamento clínico. Doutor, a hérnia de disco, ela pode afetar crianças e adolescentes também ou não? Sim, não há idade, né? Existe essa condição genética, então não há idade para acontecer. É claro que é mais comum no adulto jovem, então de 20 a 40 anos é a idade mais frequente. Porém, existem muitos casos em crianças e adolescentes. Podemos prevenir a hérnia de disco, doutor? Sim, aquelas pessoas que têm, né, uma predisposição genética ou que trabalham em algum serviço braçal, a gente tem aquelas medidas que a gente comentou anteriormente, né, de cuidados em relação a pegar peso, uma atividade física regular, um bom condicionamento da musculatura do tronco, os músculos do core, que são os estabilizadores da lombar, atividade física aeróbia para poder melhorar o condicionamento de circulação do disco. E quem já tem uma doença degenerativa, hoje em dia a gente tem algumas substâncias, né, alguns suplementos à base de colágeno que ajudam também a melhorar a qualidade da hidratação desse disco e previnem com que ele venha a ter essas rachaduras que são a causa predisponente da hérnia de disco. Para a gente finalizar, qual que é a sua recomendação para quem sente esse tipo de dor? Principalmente iniciando uma dor, né? Qual que é a característica? A dor começa na lombar e depois de alguns dias ela irradia para a perna. É procurar um profissional adequado para poder fazer uma avaliação e ter um diagnóstico precoce para não ficar um tempo aí inabilitado do trabalho ou da sua atividade física de uso regular que se gosta. Doutor Rafael Barreto, muito obrigado pela sua participação no CBN Saúde desta semana. Foi um grande prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Obrigado, Flávio. Um prazer estar com vocês novamente. Um abraço a todos.